Bom, tendo em vista que nas últimas aulas a gente comentou sobre as diversas propriedades que as soluções do oscilador harmônico quântico obedecem, assim como, como é que é a atuação tanto do A quanto do Adager nesse autoestado do hamiltoniano e do operador número, a gente já tem basicamente o comportamento completo, a gente já tem a descrição completa em termos de notação de Dirac das soluções de energia bem definida do nosso oscilador harmônico quântico. Para que a gente tenha a nossa solução do oscilador harmônico quântico totalmente completa em termos de notação de Dirac, o que falta a gente falar é basicamente da evolução temporal. Então, para que a gente consiga falar a respeito da evolução temporal, vamos primeiro discutir um pouquinho, dado todas as propriedades que a gente falou, um pouquinho sobre essas soluções. Então, o que a gente viu é que o nosso problema do oscilador harmônico é dado por a hamiltoniana, é definido pela hamiltoniana como P ao quadrado sobre 2m, mais m ômega 2 sobre 2, vezes o operador x quadrado, que nós escrevemos em termos do operador número, certo? Definido o A e o Adager, como combinações de momento e posição. Então, a nossa energia ela passou a ser escrita como H barra ômega, operador número mais meio, sendo que esses caras ket-n são, por definição, por construção, a solução desse hamiltoniano, obviamente, tanto desse daqui escrito em termos de P e X, quanto desse aqui em termos de H, porque eles são o mesmo hamiltoniano, certo? E, dado que esse cara daqui é a solução, esse ket-n, nós temos a nossa relação, a nossa equação de alto valor, que nos diz que a hamiltoniana aplicada no ket-n vai ser igual a En, vezes o ket-n, e dado essa forma daqui, que foi a que a gente definiu de forma mais estratégica as nossas soluções, em termos de notação de Dirac, a gente tem que essas energias daqui, elas valem H barra ômega N mais meio. Então, as nossas energias, o que evidencia aqui, é que as nossas energias possíveis, como é que elas são? Elas vão ser H barra ômega sobre 2, 3 meios de H barra ômega, 5 meios de H barra ômega, ou seja, qualquer energia de um estado menos a do seu anterior é sempre H barra ômega. Qualquer delta de energia entre um estado n mais 1 e n, esse cara vai ser sempre H barra ômega. Então aqui, provavelmente muitos de vocês que estão vendo essas aulas já devem ter resolvido, por exemplo, o problema do poço quadrado infinito. Provavelmente vocês se lembram, as energias do poço infinito elas eram proporcionais a n quadrado. Ou seja, à medida que você vai excitando o seu sistema que descreve ali um movimento no poço, as energias elas vão crescendo com o fator n quadrado. Ou seja, as energias elas não são igualmente espaçadas, elas vão ficando cada vez mais distantes. No caso do oscilador harmônico, que é um potencial parabólico, o que a gente percebe é que os níveis de energia eles formam uma escadinha. Certo? Então, pelo menos, toda vez que a gente tiver um problema que seja de fato um oscilador harmônico, ou que seja num regime próximo descrito por oscilador harmônico, quando está próximo ali dos níveis de energia, o que a gente acaba percebendo é que os níveis excitados que você vai passando, à medida que você excita o seu sistema, para você fazer isso, você sempre tem que fornecer a mesma quantidade de energia, porque os espaçamentos entre os níveis são os mesmos. Uma coisa interessante que eu tinha comentado com vocês, e que eu acho que vale aqui um comentário com mais calma, é que na hora que a gente fez a primeira quantização, não sei se você se recorda, é só voltar a algumas aulas, é que quando a gente fez o processo de primeira quantização, eu comentei com vocês que já de cara a gente já tinha uma diferença do caso do oscilador harmônico clássico para o quântico, que era no fato de que no processo de primeira quantização, na hora que a gente definiu os operadores A e Adager, o que aparecia era um comutador de x com P. Certo? Aparecia um comutador de x com P, que a gente sabe que é diferente de zero, e que na mecânica clássica não existe noção de comutador, porque as grandezas elas são funções, são números basicamente, então você pode comutar à vontade, o que não comutam são operadores, e isso fez com que aparecesse esse termo meio. Esse termo meio, se vocês se recordarem, se vocês voltarem nessas aulas, vocês vão ver que ele aparece exatamente pelo fato de que existe uma relação de comutação entre x com P. De forma que, se no processo de primeira quantização, se a gente tivesse aqui um análogo totalmente com a mecânica clássica, se fosse só pela mecânica clássica, sem a noção das relações de comutação, a gente obteria uma hamiltoniana que seria H barra ômega N. Esse meio não existiria. Ou seja, esse meio, e eu disse isso lá atrás, é uma característica específica do nosso sistema quântico, ok? E por que ela é interessante? Aqui eu tinha comentado com vocês, aí já na segunda aula, que toda vez que a gente tem comutadores, isso reflete em relações de incerteza, certo? Necessariamente envolve relações de incerteza. A gente deduziu, inclusive, a incerteza entre duas grandezas em termos do seu comutador. E uma coisa que é interessante é o seguinte, quando aparece esse meio, percebam que a diferença é que, obviamente, esse meio é exatamente esse meio que aparece aqui nas energias possíveis,
E isso reflete, né, isso leva, por consequência, o fato de que, se a gente for desenhar, né, vamos supor que eu desenhe aqui a nossa parábola, se nós fizermos a pergunta, né, como é que são os níveis de energia desse cara? Então a gente vai obter aqui, né, os níveis de energia, por exemplo. Aqui a gente sabe, né, o nosso potencial ele é parabólico, né, ele é do tipo m ômega 2 x2, então significa que a parábola começa no zero, né, significa que os nossos níveis de energia eles seriam assim, ó, aqui a gente tem h barra ômega sobre 2, por exemplo, aqui a gente tem 3 meios de h barra ômega, 5 meios de h barra ômega, ou seja, a gente tem aqui os níveis de energia igualmente espaçados. Então imagina que aqui a gente tivesse essa construção, sendo que para cima cresce a energia. Se a gente não tivesse essa relação de comutação entre x com p, esse nosso primeiro nível ele teria energia quanto? Ele teria energia simplesmente zero. Se não existisse essa relação na hora que a gente fosse fazer o processo da primeira quantização, a gente ia ter os níveis de energia separados no mesmo tanto. Né? Eles continuariam com uma distância de h barra ômega. A diferença é só que todos eles teriam deslocado para baixo em meio de h barra ômega. Isso quer dizer que a menor energia possível não é zero. Ou seja, se você colocar o estado na menor energia possível, né, uma oscilação harmônica, um sistema quântico que descreve uma oscilação harmônica, se você colocar ele no seu menor estado de energia, ele não vai ter uma energia igual a zero. A energia fundamental, né, ela é diferente de zero. E olha só, esse cara veio do computador e a gente sabe que o computador tem a ver com relações de incerteza. E de fato, a gente também pode interpretar essa consequência da energia de ponto zero ser diferente de zero como levando em conta uma relação de incerteza. Quando a gente interpreta uma energia do estado fundamental, que é a menor energia possível, quando a gente pensa em sistemas clássicos, a menor energia possível é sempre a energia em que o sistema está parado, que o sistema está imóvel, certo? Agora, a gente sabe que na mecânica quântica, a gente não pode falar, né, com precisão, por exemplo, né, por conta das relações de incerteza, que a posição de uma partícula está parada, porque quando a gente fala que a partícula está parada, a gente está levando em conta que a gente sabe a sua posição e o seu momento com precisão. E a gente sabe na mecânica quântica que existem relações de incerteza, certo? Ou seja, a gente não consegue falar quanticamente, não faz sentido falar que o nosso sistema está parado. Né? Imagina que a gente esteja descrevendo um átomo, por exemplo, né, que descreve essa oscilação harmônica, porque está numa grade ali de um sólido específico. Não faz sentido a gente falar que esse cara está parado. Por quê? Porque se a gente fala qual que é a posição dele, a gente sabe que ele não está parado porque ele tem momento. Mas se a gente fala que ele está parado, a gente não sabe a posição. Se a gente fala que o momento dele é zero, a gente não sabe exatamente a posição. Então significa que ele não está ali, ele não consegue, não existe uma noção de um sistema quântico totalmente parado. Né? É até por isso, inclusive, né, que quando você vai para a termodinâmica, o zero Kelvin é algo inatingível, né, porque envolve relações de princípio de incerteza. Então, quando a nossa energia fundamental é diferente de zero, carrega exatamente essa informação. Né? O nosso sistema ele tem alguma energia, porque a gente sabe que o sistema, quanticamente falando, ele não pode estar parado. Ou seja, esse cara daqui, a energia fundamental ser diferente de zero, nos passa exatamente essa ideia, né, de que você não tem total precisão para medir posição e momento. E esse cara, a energia de ponto zero, a energia de estado fundamental, ser diferente de zero, vem exatamente do computador, evidenciando que, de fato, o princípio da incerteza proíbe que o estado de menor energia seja igual a zero nesse caso. Não só nesse caso, né? Se você se lembra do problema do poço infinito, vocês também vão se recordar de que o nível fundamental ele não tem energia igual a zero, certo? Sempre são desenrolares, né, que a gente tem do princípio de incerteza dado pelos comutadores, ok? Então essa é uma análise que eu queria fazer a respeito dessas soluções. Bom, dado que esses caras aqui são nossas soluções, né, a gente já consegue tirar aqui algumas consequências que são importantes para qualquer descrição quântica, né, que a gente fazer exercícios ou tentar descrever um sistema físico real. Né, de que esses estados N, eles são autoestados do nosso operador número. Né? Como a gente acabou, né, de ver nessas últimas aulas, de que esses caras são não degenerados, significa que cada um desses caras tem alto valor diferente um do outro. E como esse cara daqui é hermitiano, a gente viu que esses caras, né, os ket n's, eles são ortogonais. Além disso, né, nós sempre fazemos a escolha, e fizemos nesse caso também, de que esses caras tenham norma 1, né, para que esses caras sejam todos normalizados. Então, dado que n e m são soluções, né, nós sabemos que n com m, produto escalar, isso aqui vai ser igual a um delta de Kronecker de nn, certo? Só relembrando, esse cara daqui é igual a 1 quando n e m são iguais, e esse cara é igual a 0 quando eles são diferentes. Dado que esses caras aqui formam uma base, né, nós temos aquela nossa forma de escrever identidade, que é sempre útil, né, a forma da identidade, no caso da base, que a gente está trabalhando para os problemas. Então a gente sabe que a nossa identidade ela sempre pode ser escrita como um somatório de n, né, em todos os n's possíveis, né, o que nos leva aqui de que a nossa identidade ela vai ser 0 com 0 mais
1 com 1, mais 2 com 2, mais e por aí vai. Aqui a gente tem um sistema com infinitos vetores de base, certo? A gente tem infinitas soluções, então esse cara daqui também, né, vai ser um infinito, mas um infinito não contínuo, um infinito discreto, porque esses caras aqui são contáveis, a gente escreve essa identidade em termos de um somatório. Dado que essa é a nossa identidade, se nós temos um estado psi, nós podemos escrever que identidade aplicada a psi continua sendo igual a psi, porque a identidade aplicada a qualquer coisa é sempre aquela coisa. Se a gente aplica a identidade ao psi, a gente vai ter que psi é igual aplicando esses caras, né? Aqui vai ficar 0 com psi vezes o ket 0, mais 1 com psi vezes o ket 1, mais 2 com psi vezes o ket 2 e por aí vai, certo? Esses caras daqui, a gente dá o nome, né, de C0, esse aqui de C1, né, o próximo de C2, de forma que a gente sempre pode escrever, né, o nosso estado qualquer como sendo um Cn ket n, certo? Que é uma coisa que a gente sabe que a gente pode fazer, porque a gente sabe que esses caras aqui formam uma base. Mas usando a identidade é só uma forma da gente evidenciar, né, que a gente pode escrever o nosso estado como uma superposição desses caras, porque ele forma uma base, né, mas com a identidade isso aqui fica mais explícito. Dado que a gente tem o nosso estado, e dado que a gente tem as energias, né, e a gente tem todas as propriedades desses caras aqui, né, das soluções do oscilador harmônico quântico, a gente pode, dado um certo estado, determinar agora qual que vai ser a sua evolução temporal, né, que é onipresente em qualquer descrição de mecânica quântica. Portanto, né, vamos lá, a gente sabe que o nosso psi pode ser escrito então como um somatório de Cn ket n. Então, dado qualquer psi que eu esteja descrevendo uma oscilação harmônica, você sempre pode escrever esse estado como uma superposição dos seus vetores de base, né, que são soluções, né, que são autoestados do operador número, são autoestados por consequência do hamiltoniano. E a gente sabe, então, que H aplicado a N, isso aqui vai dar H barra ômega, N mais meio, vezes o ket N. A gente sabe que, como esses caras aqui são autoestados do hamiltoniano, a evolução temporal ela é feita trivialmente. Basta acrescentar na frente, né, para a gente falar o psi, dado que esse aqui é o psi no instante inicial. Para a gente falar como é que ele evolui com o passar do tempo, né, com o passar do tempo, o que a gente faz? A gente acrescenta fases locais para cada um desses caras, né, ou seja, para cada ket, para cada autoestado hamiltoniano, a gente vai trocar esse cara por uma exponencial de menos i ENT sobre H barra vezes o ket n, certo? Ou seja, o expoente da nossa exponencial, que é menos i ENT sobre H barra, ele vai tomar qual forma? Ele vai tomar a forma menos i H barra dividido por esse H barra daqui, que multiplica n mais meio vezes o tempo, certo? A gente tem aqui que o H barra corta com H barra, então aqui a gente tem que o expoente da nossa exponencial, que vai dar exatamente a evolução temporal do nosso sistema, ela vai ser menos i ômega n mais meio vezes t. De forma que, dado que nós temos um estado psi, que é essa superposição, para a gente fazer a evolução temporal, né, para que a gente faça esse estado evoluir no tempo, dado que isso daqui acontece no tempo t igual a zero, no nosso instante inicial, nós temos que ele vai ser um somatório de Cn, e aqui vão aparecer as exponenciais de menos i ômega n mais meio t vezes o ket n. Aqui a gente pode ajeitar esse cara de uma forma mais agradável, né, para poder fazer o expoente ficar um pouco mais simpático, que é o seguinte. Esse termo daqui, a gente pode escrever ele como somatório de Cn. Perceba que aqui a gente tem uma exponencial de uma soma. Exponencial de uma soma é a multiplicação das exponenciais com os expoentes que foram somados, certo? Então aqui a gente tem exponencial de menos i ômega n t, exponencial de menos i ômega sobre 2 t ket n. Percebam que esse cara daqui independe do n. Para qualquer autoestado hamiltoniano, esse termo daqui vai aparecer sempre. Em todos eles, na expansão, esse cara vai aparecer, certo? Porque esse cara daqui está relacionado exatamente à energia de ponto zero, ao fato de que a menor energia do nosso oscilador harmônico quântico não é a energia zero, e sim uma energia H barra ômega dividido por 2. Então, como esse cara aparece para todo mundo, a gente ainda pode escrever ele como exponencial de menos i ômega sobre 2t, somatório de Cn, exponencial de menos i ômega nt, ket n. Agora percebam o seguinte, o que a gente acabou de escrever aqui é que o nosso psi é igual a uma exponencial imaginária vezes alguma coisa, certo? Ou seja, esse cara daqui é uma fase global. Por quê? Porque é uma exponencial imaginária, esse cara daqui tem módulo 1 e ele multiplica o nosso estado inteiro.
Então, a gente sabe, né, que o nosso estado físico ele é igual a menos de fases globais. Por consequência, eu posso retirar esse cara do meu estado sem modificar o estado físico. Matematicamente falando, o vetor psi fica diferente. Porém, fisicamente falando, os dois, né, se a gente tira essa fase global ou não, né, o resultado de retirar ou não, os dois estados que a gente vai ter, eles descrevem o mesmo sistema físico, né, de forma idêntica, certo? Já que a gente tem que o nosso psi ele não tem uma conexão direta com a nossa, com as medições. As coisas que envolvem o psi, que realmente dizem respeito ao que a gente mede, né, e realmente a parte física, são relacionados a produtos escalares e módulos ao quadrado com esses caras. Então, fases globais não modificam o estado, como eu já falei isso nos resultados físicos da nossa segunda aula. Por conta disso, né, dado um estado psi no tempo inicial, descrito aqui em cima, né, nós podemos falar que o nosso psi, em qualquer instante do tempo, né, ele vai tomar a cara de psi de Cn exponencial de menos i ômega nt ket n. Então, esse cara daqui é a evolução temporal do nosso sistema aqui de oscilador harmônico. Essa nossa construção, em termos de notação de Dirac, né, quando a gente fala que esses ket n são nossas soluções, esse cara daqui foi construído em termos de quê? Em termos dos autoestados do operador. No caso do operador número, né, mas que por consequência do operador hamiltoniano. Mas, ou seja, esse cara daqui, as nossas soluções, foram construídas em termos da energia. Ou seja, essa notação é muito útil quando as medições que nós estamos fazendo, quando as propriedades que nós estamos querendo enunciar, certo? Quanto ao comportamento mesmo do sistema, né, quando a gente visa ver um comportamento a respeito das energias que ele apresenta. Isso porque o estado naturalmente surgiu do operador hamiltoniano. Então, ele naturalmente descreve de forma mais eficiente comportamentos que levam em conta a energia do nosso oscilador harmônico. Porém, se a gente for voltar para a nossa descrição, né, inicial do oscilador harmônico, que era em termos de P ao quadrado sobre 2m mais m ômega 2 sobre 2x², fica evidente, né, de que para o nosso oscilador harmônico, né, levando em conta que a gente está descrevendo, por exemplo, né, um átomo ali numa rede de um sólido ou alguma coisa do tipo, qualquer sistema quântico que está descrevendo uma oscilação harmônica, pela forma inicial, né, pela definição do nosso oscilador harmônico em termos de P e X, fica evidente que, em muitos contextos, a gente vai querer medir as posições do nosso oscilador harmônico. Certo? Se a gente tem ali um sistema que está descrevendo uma oscilação, nada me impede de querer saber quais que são as probabilidades de você medir posições e não energias. Da mesma forma, eu posso querer saber como é que está ali o momento, eu posso querer fazer medições de momento do meu estado N, certo? E essa linguagem daqui, ela não é a mais adequada para descrever esses caras. Né? Principalmente por quê? Porque a gente sabe que P e X são operadores que descrevem grandezas físicas contínuas, certo? Grandezas físicas contínuas, e a gente sabe que, vamos supor, se eu quero saber as probabilidades de se encontrar o nosso sistema que está descrevendo uma oscilação harmônica em uma certa posição X, é mais natural fazer isso com as nossas funções de onda psi de x. Da mesma forma, é mais natural, né, falar de probabilidade sobre ter certos momentos com a nossa função psi de p. Ou seja, falta aqui então a gente falar a respeito, né, dado que a gente pode fazer medições de x e p, falta a gente falar a respeito das funções de onda. Até porque a nossa definição de oscilador harmônico envolve três grandezas, que são momento, posição e energia. Essa descrição de notação de Dirac é ótima quando a gente quer descrever comportamento em termos de energia. Porém, em termos de posição e momento, ela não é muito conveniente. Então, dado que a gente tem essa parte daqui, a gente tem realmente a nossa construção total, né? A gente fez de forma 100% o comportamento dos nossos vetores n. Então, o que agora a gente tem que fazer é, dado esses caras, qual que é o comportamento das funções de onda associadas a esses caras. Porque se a gente conseguir falar quais são as funções de onda associadas a esse estado n, matou o problema. Né? Basta a gente descrever, por exemplo, a função de onda de x, que a gente sabe que a função de onda, em termos do momento, é uma transformada de Fourier, como eu disse na segunda aula. Certo? E aí, tendo ali a linguagem, né, tendo ali a tradução de vetor de estado para a função de onda, a gente descreve de forma completa os problemas que podem aparecer de oscilador harmônico, que envolvem essas medições dessas três grandezas, posição, momento e energia. Porém, antes da gente passar para a descrição em termos de função de onda, eu gostaria de fazer só mais uma construção aqui em termos dos kets, né, em termos das soluções do oscilador harmônico quântico em notação de Dirac, certo? Que é uma construção, né, em termos como é que a gente faz para poder relacionar, como é que a gente faz para construir qualquer estado excitado do oscilador harmônico em termos do estado fundamental usando a definição dos nossos operadores de criação e aniquilação.
Esse procedimento ele é importantíssimo para que a gente obtenha as nossas funções de onda, né, e para que aí sim a gente possa descrever o comportamento delas, analisar o limite clássico, né, e falar a respeito, né, de probabilidades mesmo de medição, que na quântica é uma coisa quase onipresente, né, mas além disso, essa construção que eu vou fazer, né, com os operadores de criação e aniquilação para qualquer estado excitado a partir do fundamental, em termos de notação de Dirac, aumenta um pouquinho a nossa caixa de ferramentas na parte de notação de Dirac do oscilador harmônico. Então, ou seja, o que eu vou falar aqui agora não é essencial para que você resolva qualquer problema no sentido de esse é meu sistema, quero medir energias, quais são as probabilidades de obter uma certa energia e qual que vai ser a evolução temporal. Isso, com tudo que a gente falou, a gente já tem. A gente já tem a total descrição. Então, ou seja, se você quer medir qual que é a probabilidade do seu estado obter a energia do 37º nível excitado, o que você faz? Módulo ao quadrado do estado 37 com psi. Esse cara daqui vai te falar a probabilidade. Ou seja, todos os postulados de mecânica quântica que a gente falou, em termos de medições de energia e de evolução temporal, para esses caras aqui, quando a gente quer medir energia, a gente já fez a descrição completa. Certo? Então, o que eu vou falar aqui agora não modifica a descrição em termos de notação de Dirac, só aumenta a nossa noção, né, de como essas soluções se comportam. Okay? E uma noção também de construção de todas as soluções do oscilador harmônico quântico. Pois bem, a gente viu, né, quando a gente fez a construção dos operadores de aniquilação e de criação, a gente viu que o A aplicado ao N, isso aqui vai dar raiz de N, N-1. Aí a gente também viu que o operador A dagger aplicado a N, isso aqui vai dar raiz de N mais 1, vezes o ket N mais 1. Né, motivando, portanto, o nome de operador de destruição, né, de aniquilação, e operador de criação. A grande vantagem desses dois operadores é que eles relacionam estados com certo alto valor com seus autovalores seguintes ou anteriores. E a grande vantagem disso é que, como nós sabemos, quando a gente pega um certo sistema físico, a gente pega os diversos estados possíveis, cada estado tem um comportamento diferente. As probabilidades mudam, o comportamento dos valores médios mudam, enfim. As informações que a gente pode mensurar, elas modificam de um estado, né, de um estado quântico para o outro, do mesmo contexto. Então, é muito útil, é muito benéfico quando a gente consegue, a partir de um certo estado, de um único estado, saber falar quais vão ser as propriedades de todos os outros. Porque, a princípio, se a gente não conseguir fazer isso, para a gente saber as propriedades, por exemplo, do estado fundamental, do primeiro estado excitado, do segundo estado excitado, a gente teria que analisá-los individualmente. Por conta disso, a gente sempre busca na quântica que a gente consiga descrever todas as soluções do nosso problema em termos de uma. Porque isso facilita, porque basta que a gente conheça muito bem uma solução, que as outras são construídas a partir disso. E é isso que a gente vai fazer com o oscilador harmônico. A definição dos nossos operadores, né, de criação e aniquilação, particularmente do nosso operador de criação, nos permite, a partir do estado fundamental, calcular todos os outros estados possíveis. Ou seja, no contexto do oscilador harmônico quântico, basta que a gente conheça extremamente bem as características, né, do nosso estado fundamental para que a gente tenha toda a construção de todos os outros estados excitados. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, imagina que a gente tenha a descrição total, a gente saiba com precisão qual que vai ser qual que é o nosso estado fundamental. Dado que a gente sabe qual que é o nosso estado fundamental, a próxima pergunta que a gente vai fazer é, beleza, agora qual que é a solução qual que é o comportamento, como é que eu obtenho, né, o nosso primeiro estado excitado, já que agora eu já tenho o fundamental. Depois que eu tenho o primeiro, a gente se pergunta como é que a gente obtém o segundo, e por aí vai. Vamos lá, se a gente for usar a definição do nosso operador de criação, o que ele faz é, ele atua sobre um certo estado com uma determinada energia, e ele te retorna com a energia seguinte, ele retorna o próximo estado excitado. Ou seja, pela própria definição do operador criação, vamos lá, se eu pego o operador de criação e atuo ele sobre o estado fundamental, quanto é que isso aqui vai dar? Eu estou atuando sobre o estado 0, então isso aqui vai dar raiz de 0 mais 1, que é raiz de 1, que é 1, vezes o estado 0 mais 1, que é o estado 1. Aí beleza, agora que eu tenho a do primeiro estado excitado, a gente pode fazer a pergunta, como é que é a característica do nosso segundo estado excitado? Inclusive aqui eu vou escrever raiz de 1, né, para poder ficar claro o procedimento que a gente vai acabar fazendo depois. Então aqui teve raiz de 1, que é 1, né, claro, vezes o estado 1. Agora vamos supor que eu queira conhecer quanto é que vale o nosso estado 2. Agora que eu tenho o nosso estado 1, para conhecer o estado 2, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o Adaga e aplicar ao estado 1. Porém, além de fazer isso, eu posso pensar o seguinte, olha, aqui tem o estado 1. Para eu conhecer o estado 2, eu preciso atuar o Adaga no estado 1. Então o que eu faço? Eu vou atuar o Adaga de novo no estado 0, ou seja, eu vou atuar ele 2 vezes. Por quê? Porque eu sei que esse cara daqui é Adaga,
aplicado ao estado 0. E eu sei que isso aqui vai ser o quê? A Dagger aplicado ao estado 1, que vai ser exatamente o relacionado ao estado 2. Então, uma das formas de a gente obter o segundo nível excitado é fazer o quê? É a gente aplicar 2 vezes o nosso operador de criação no nosso estado fundamental. Quando a gente faz isso, olha só, vamos lá. Eu estou atuando 2 vezes. Na primeira atuação vai dar, esse resultado aqui na nossa primeira atuação vai dar raiz de 1 vezes o estado 1. Aplicando o Adagger de novo, vai dar raiz de 2 vezes o estado 2, certo? Por quê? Porque sempre que a gente aplica num estado, aqui vai aparecer raiz do estado que ele vai cair, ok? Agora imagina que eu quero conhecer o terceiro estado excitado, dado que eu já conheço o primeiro e o segundo. O que eu faço? Eu tenho que aplicar o Adagger no estado 2. Qual é uma forma de fazer isso? Aplica mais uma vez o Adagger no estado fundamental. Então, ou seja, aqui a gente vai ter Adagger, ele vai dar 3, né? 3 vezes a aplicação do operador de criação no nosso estado fundamental. Esse cara daqui vai dar o quê? A primeira aplicação vai dar de raiz de 1 vezes o estado 1. A segunda aplicação vai dar raiz de 2 vezes o estado 2. E a terceira aplicação vai dar raiz de 3 vezes o estado 3. A partir dessas 3 relações já devem ter percebido aqui uma recorrência, né? Por isso daqui não é difícil mostrar, você pode mostrar isso por indução, é muito simples, né? A gente tem de que a Dagger aplicado n vezes ao nosso estado fundamental, isso aqui vai dar raiz de n fatorial vezes o estado n. Porque perceba que quando eu aplico 3 vezes, aparece raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. Quando eu aplico 2 vezes, raiz de 2, raiz de 1. Ou seja, vai aparecendo exatamente o fatorial. De forma que esse cara daqui, né, nos permite falar que se você quer saber quanto que é um certo estado n, se você quer caracterizar um certo estado n, você pode caracterizá-lo em termos somente do estado fundamental. Como qualquer estado n do nosso, né, solução do nosso oscilador harmônico com energia bem definida, né, dos autoestados do Hamiltoniano, ele é 1 sobre raiz de n fatorial, a Dagger aplicado n vezes ao nosso estado fundamental. Então, esse cara daqui, a partir desse cara, né, isso evidencia aquele desejo que a gente tem no caso dos sistemas quânticos, que é, a partir da descrição bem feita, né, e total de um certo estado possível, obter toda a descrição das outras soluções. Isso aqui deixa claro para a gente. A partir do estado fundamental, a gente consegue construir qualquer estado que não seja fundamental, né, qualquer estado excitado, né, n, autoestado do Hamiltoniano. Essa expressão vai ser fundamental para que a gente construa quem vão ser os nossos psi de x, certo? Porque o que a gente sabe é que, se a gente tem um certo ket n, a gente quer saber qual que é a função de onda associada a ele, o que a gente faz? A gente simplesmente faz o produto escalar com o x. Esse cara daqui vai ser o quê? Aqui eu vou representar a função de onda como φ, né, só para não confundir com a função de onda psi, evolução temporal, né, com o tempo. Isso aqui, no caso, é aquela função independente do tempo, né? Também é comum colocar φ tradicionalmente no oscilador harmônico. Mas enfim, esse cara daqui é a nossa função de onda, né? Exatamente a noção do nosso psi. Só que no oscilador harmônico quântico é tradicional, né? É comum também usar o φ como função de onda. Pois bem, né, que a gente tem, né, de que a gente já viu na segunda aula de que fazer esse produto escalar nos retorna a função de onda. Então o que a gente vai fazer? A partir desse cara, a gente sabe como é que é o Adagger, a gente sabe a cara desse operador, né, e a gente sabe como é que é a atuação dele no espaço de posição, porque esse cara são junções de momento e posição. E a gente sabe que momento, né, ele toma a forma menos IH barra derivada, né, com relação à posição, e a posição simplesmente toma a forma de posição no espaço de posição. Então, a partir desses caras, a gente consegue definir todas as soluções do nosso oscilador harmônico quântico. Com isso, até esse ponto, nós temos todas as informações necessárias se a gente quiser descrever o nosso oscilador harmônico em termos de notação de Dirac, visando medições de energia. O que falta, portanto, e que a gente vai ver agora na próxima aula, então, vai ser a nossa descrição em termos de funções de onda.